Olá, tudo bem? Bem-vindos ao convite à lucidez no meu canal aqui no YouTube. Pergunta: você está vivendo ou apenas guardando vida para depois? Olha para mim, presta atenção. Você tem uma garrafa de vinho em casa que está guardando para uma ocasião especial. Eu também tinha. A ocasião nunca chegou. A garrafa estragou. E aí eu fico pensando quantas coisas da minha vida são essa garrafa e da vida de vocês. Quantas conversas nós adiamos? Quantas viagens planejamos para depois? Quantos eu te ligo viraram silêncio permanente? Hoje eu quero te fazer uma pergunta que vai incomodar um pouco, ou melhor, despertar talvez um insight. E se incomodar, melhor ainda, porque esse é o objetivo. Eu não sou um cara de autoajuda. Você está vivendo ou você está apenas guardando vida para depois? Preste atenção, porque existe um tipo de pessoa que trata a própria existência como um vinho, que eu falei no começo. Um vinho caro, esquecido na adega de um incêndio, talvez. Protege, calcula, posterga. E quando percebe, a casa já virou cinza e o rótulo virou irrelevante. É incrível que nós acordamos todo dia como quem assina um contrato invisível com o futuro. Trabalhamos hoje para viver o amanhã. Economizamos agora para sorrir depois. Suportamos o insuportável diariamente com a promessa de um paraíso que sempre chega atrasado, como um trem em países sem trilhos. E nesse teatro que eu estou falando, o presente ele acaba virando um figurante mal pago, eu diria isso. Esquecido lá no fundo do palco, enquanto o protagonista, esse tal de depois, nunca entra em cena. Nunca entra em cena. Nós somos especialistas em adiar o que pulsa. Nós guardamos o melhor vinho para uma ocasião especial que nunca acontece. Nós compramos roupas que não usamos. Olhem o roupeiro de vocês. Nós escrevemos mensagens que não enviamos. Nós sentimos amores que não confessamos. Por quê? Nós vivemos como se houvesse um estoque infinito de amanhãs. Como se a morte fosse uma burocrata lenta que respeita a agenda. Enfim, ela não respeita. Não respeita. A realidade, meus amigos e amigas, tem uma delicadeza, sei lá, de um soco inglês. Enquanto você calcula o futuro, tem um motorista distraído avançando o sinal e matando alguém. Enquanto você projeta a sua aposentadoria, uma artéria decide se entupir sem nenhum aviso prévio. Enquanto você pensa em um dia eu faço, o mundo responde com não, hoje você não pode mais. E pronto, fim de jogo. É curioso, quase cômico, se não fosse tão trágico. Como tratamos o presente como um rascunho, como se a vida fosse um ensaio geral interminável para uma estreia que nunca chega. Nós vivemos em modo de espera. Uma metáfora talvez como um celular descarregando lentamente
enquanto ninguém usa ele de verdade. E no fundo, e aqui eu preciso ser honesto com vocês e comigo também, no fundo, nós sabemos. Sabemos que estamos trapaceando a própria existência. Eu, inclusive, eu não posso deixar fora disso. Eu que escrevo, que falo sobre isso, com a pretensão de lucidez, eu também muitas vezes me pego negociando com o tempo. Negociando como um jogador viciado que acredita que controla o jogo, controla o cassino. Eu também empurro decisões, às vezes por covardia disfarçada de prudência. Eu também faço planos como se o amanhã fosse um direito adquirido. Eu sou parte desse problema. Não estou aqui para dizer o que tem que ser feito ou não. Acho que eu sou um tolo com vocabulário, talvez. Mas enfim, tem algo que piorou muito nos últimos anos. Algo específico da nossa geração. Geração desde quem está adolescente até os mais idosos. Surgiu um ritual novo. A foto do café antes de beber. O registro da viagem antes de sentir. O anúncio da felicidade antes de experimentá-la. Nós vivemos para documentar uma vida que ainda sequer vivemos. É um espetáculo da antecipação. A encenação de uma existência que só existe no discurso. O presente, fazendo um comparativo com shows, enfim, virou tipo um backstage vazio, sabem? E você, protagonista de nada, não sobe ao palco. Séculos e séculos se passaram, mudaram as roupas, surgiram aplicativos, os slogans motivacionais mudaram, mas a miséria continua a mesma. A incapacidade que nós temos de estar. E não me venha com o viver o momento no sentido vulgar, hedonista, vazio, aquilo que os vendedores de autoajuda, esses coaches, enfim, embrulham em frases plastificadas e vendem em formato de cursinho online para pegar trouxa, que é o que mais tem. Isso também é fuga. Só uma fuga, sei lá, uma maquiagem com glitter. O que eu estou falando aqui é outra coisa. É encarar o agora como de fato ele é. Cru, limitado, finito, sem garantias. Nós perdemos muito tempo ensaiando uma vida que não exige nenhum ensaio. Perdemos muito tempo esperando a versão ideal de nós mesmos para começar a de fato viver. Perdemos muito tempo acreditando que a vida é uma escada, quando na verdade ela é um campo minado. Você não sobe o degrau por degrau. Você pisa, às vezes explode, estoura, às vezes sobrevive. E é isso. Não existe momento perfeito. Lembrem disso. Não existe momento perfeito. Existe um momento possível. Não existe controle. Existe uma ilusão de controle. Não existe o depois garantido. Existe probabilidade do depois. E ela não está do nosso lado, do meu, do seu.
A grande tragédia não é morrer. A grande tragédia é morrer sem ter realmente estado vivo. É ser um acumulador de planos não executados, um colecionador de intenções, um especialista em futuros que nunca chegaram. Eu acho que é olhar para trás e perceber que você foi apenas o gerente de uma vida que nunca foi vivida. Você foi um administrador do nada. E o mais cruel de tudo, ninguém vai avisar quando for a última vez, a última conversa, o último café, o último abraço, o último dia comum, aquele que você tratou como descartável. Descartável como se houvesse uma infinidade de outros iguais esperando na fila. Não há. É triste pensar nisso, mas não há. A vida não avisa. Ela simplesmente interrompe. Às vezes de forma abrupta, indecente, sem pedir licença. E quando a marquise, uma metáfora ou literal, desaba na nossa cabeça, não importa o quanto você planejou, quanto você economizou, projetou, o futuro, esse amante infiel, simplesmente não aparece. Fica só o silêncio. E talvez, se ainda houver tempo, uma pergunta ecoando como um tiro dentro da cabeça. Em que momento você começou a adiar a única coisa que você tinha? Não para uma lista de 5 passos, não para um método, para uma pergunta só, que você vai responder sozinho, sem nenhuma plateia. Se hoje fosse o último dia comum, não o último de crise, não o dramático, o último dia ordinário, igual a esse, você estaria de fato satisfeito com o que você fez com ele? Se essa resposta demorou para vir, acho que você já tem o diagnóstico. Se esse vídeo te provocou, compartilhe aí com alguém que também precisa ouvir. Acho que tem muita gente que precisa ouvir ou assistir, enfim. E se você quer continuar essa conversa sobre comportamento, sobre mentiras que a gente conta, né, para nós mesmos, sobre essa vida que a gente vive pela metade, se inscreve aí no meu canal. Toda semana eu sempre tento trazer alguma reflexão. Certo? Uma boa semana a todos vocês. Até a próxima.